Título da lição em verso, quem pode me ajudar? Compartilhando a história de Jesus. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Ok. A lição dessa semana, eu dizia há pouco, em uma outra classe, que ela é um misto de duas coisas. Por um lado, é uma lição que traz características novas, interessantes para a gente estudar, e num outro aspecto, ela é uma espécie de déjà vu. Se a gente lembrar que os exemplos citados pela lição dessa semana são exemplos que a gente já estudou em 2 ou 3 lições aí para trás. As mesmas experiências que estão nessa lição são experiências pelas quais a gente já passou em outros assuntos na lição do trimestre. Por isso, esse mix entre novidade e déjà vu. Qual é a essência da lição dessa semana? A essência da lição dessa semana é uma discussão entre 2 paradigmas do Evangelho. A parte teórica do Evangelho, que é o sentido racional da fé, o sentido teórico da teologia e de toda a abordagem da fé cristã, e numa segunda mão, numa segunda via, o modelo experiencial da estrutura do Evangelho. E a discussão dessa semana, ela é qual desses 2 modelos tem um nível de efetividade ou um nível de eficácia maior na transmissão do Evangelho. Nesse sentido, o título da lição, que é Compartilhando a História de Jesus, eu faria uma sugestão de uma complementação ou alteração do título na seguinte dimensão, e seria bastante consistente com os exemplos da lição, que é compartilhando a história em vez de Jesus, compartilhando a história com Jesus, que é a essência daquilo que está no centro da lição dessa semana. Ou seja, é mais efetivo e, inclusive, perene a transposição do Evangelho a partir da experiência que eu tenho com o Evangelho. Ou seja, lembrando que o Evangelho na Bíblia é uma pessoa e não um conceito teórico, o Evangelho é Cristo. Dentro desse contexto, compartilhar a experiência com Cristo é o modelo mais efetivo de testemunho do Evangelho. Afinal de contas, a experiência ela não pode ser contraposta, ela não pode ser contestada, porque a experiência é pessoal. Você consegue contestar modelos teóricos, você contesta estruturas lógicas, você contesta doutrinas, pode contestar a interpretação da Bíblia ou a interpretação profética, mas você não tem como contestar a experiência que alguém viveu, que alguém passou por ela. Não dá para contestar isso, porque é a experiência. Nesse sentido, a experiência se torna algo que propaga, enquanto apresentação de uma verdade, numa dimensão que vai além da objetividade. O Evangelho, no sentido teórico, ele é positivado, ele está escrito. Mas o Evangelho, enquanto subjetividade, ele não é positivo, ele não está escrito, ele é vivo. E não há como contestar a vida. Essa é a questão que a lição traz à tona sobre a forma de transmissão do Evangelho, a forma de compartilhamento do Evangelho. Nesse sentido, então, a gente vai para as experiências da semana, para olhar essas histórias que a gente já passou por elas em outros momentos, mas o que elas trazem nesse particular dessa comparação entre a efetividade da experiência do Evangelho como transmissão e a questão teórica ou racional pura do Evangelho enquanto forma de transmissão. A primeira experiência que a lição nos faz lembrar, e eu estou pulando propositalmente a discussão de domingo, a lição de segunda-feira em diante, que traz as experiências pessoais, a primeira delas é a de João e de Tiago. A parte conhecida da história e mais tranquila da história é o fato de que eles eram conhecidos como filhos do trovão, e o impacto com Cristo os transforma, e principalmente João, no discípulo amado. E talvez a tentação que a gente tenha de, ao olhar o discípulo amado, imaginar algo que está acontecendo a partir de outro para com ele. Ou seja, Cristo o ama. Mas a expressão vai além disso. A transformação produzida em João
o transforma de filho do trovão para o João amoroso, amistoso. Não é só o discípulo amado, mas é o discípulo que transmite amor, que ama as pessoas, do jeito que Cristo amou. E, portanto, a grande questão levantada na experiência de João é como é que é possível o sujeito sair desta condição intempestiva para uma condição de amor manifesto. Ou seja, como é que o João, que pede para descer fogo do céu e consuma as pessoas, se transforma no apóstolo João da carta do amor, na apresentação do filhinhos, essas coisas vos escrevo. Essa transformação efetiva na vida de João é um testemunho claro de que alguma coisa passou pela sua vida enquanto experiência. E ele descreve que coisa é essa. Ele descreve quem é essa pessoa. Portanto, a primeira provocação na lição dessa semana é de que jeito eu transmito essa transformação e como é que eu a enxergo. A grande pergunta é, eu consigo perceber na minha vida, na minha forma de ser, as transformações que o Evangelho produziu? E que em outros momentos da história, minhas reações, meus modelos de comportamento seriam distintos dos que hoje eu tenho? A provocação é esta, se eu consigo perceber isso. E se eu consigo manifestar isso para as pessoas no sentido da história que eu levo, da história que eu conto. Essa condição, ela é muito interessante quando observada na linha geral do Evangelho, ou seja, quando eu junto todas as pessoas convertidas pelo Evangelho, porque ela vai produzindo efeitos e dinamicidades muito interessantes. Uma das histórias antigas, que é legal de se lembrar, é de um sujeito que vai visitar uma região de ilha, dessas que outrora eram ilhas pagãs, e que foram visitadas por missionários e produziu-se nessas ilhas a conversão. E numa dessas ilhas, alguém visitando a ilha, contesta a crença desses aborígenes que lá viviam, no sentido de que eles apresentavam uma crença em Deus, uma crença na Bíblia, uma crença no Evangelho, e um dos viajantes que passa por lá contesta isso. Por que você acredita nisso? Esse sujeito não existe, esse Cristo não é assim, esse Evangelho é uma utopia. E a resposta simples dos aborígenes são a condução desse sujeito a uma outra área da tribo, onde ele mostra as panelas da tribo, da cozinha da tribo. E falaram, eu não sei se esse Evangelho é efetivo ou se esse Cristo existe ou não. O que eu sei é o que ele fez por nós. Porque, de outra maneira, você não estaria conversando com a gente, você estaria no cardápio, dentro daquelas panelas. E é a forma simples que eles encontraram para dizer para eles o que é a transformação que o Evangelho produziu. E agora, em vez de você ser comida, você é uma pessoa com quem eu converso. Essa estrutura de transformação ela excede a lógica formal. Não há como ele contestar essa transformação. Porque se ele contestar, imediatamente ele vira comida. E isso não tem um sentido lógico teórico, é um sentido vivencial. Nesse momento em que o Evangelho adquire esse matiz, essa história vivencial, essa capacidade vivencial, ela também mostra a transformação que o amor produz na natureza humana. E no caso específico de João, uma natureza que transforma da força para a amistosidade ou delicadeza do Evangelho, ou cortesia do Evangelho. Nas histórias que se seguem, a gente vai ver o que esse Evangelho produz enquanto transformação na perspectiva de vida das pessoas. Se por um lado, olhando para João, a gente vê a transformação na índole do sujeito, na estrutura da personalidade do sujeito, na experiência dos endemoniados de Gadara, a gente vê o resultado efetivo do Evangelho na mudança comportamental deles em relação à perspectiva de vida. Duas coisas são interessantes ali na história de Gadara. A primeira delas é que as pessoas que estavam preparadas
para o testemunho e que tinha o repertório suficiente para o testemunho eram os discípulos. Afinal de contas, já conviviam com Jesus há algum tempo e tinham ouvido de Jesus a mensagem, as palavras no sentido da revitalização da Bíblia e todos os contextos necessários e a estrutura de mensagem necessária para a propagação do Evangelho. Em certo sentido, tinham até a capacitação ou treinamento, afinal de contas, fizeram estágio com Jesus. Mas, curiosamente, quem é enviado para a missão não são os discípulos, são os endemoniados, os ex-endemoniados, que não tinham repertório, não conheciam a mensagem, vinham de um modelo de vida totalmente inóspito, uma vida aprisionada pela estrutura do processo de endemoniamento, de processo demoníaco, e nessa condição eles viviam arrastados por todos os cantos, gritando com as pessoas, arrebentando correntes quando eram presos e se cortando por todos os lados. O que é interessante na história desses dois? O interessante é que, imediatamente após a transformação produzida por Cristo, no sentido da expulsão dos demônios, é que eles passam a uma forma pacífica de comportamento e se assentam aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. E até aí é a parte bonita da história. O problema é que a história não para aqui. E aqui tem um diferencial na lição dessa semana sobre essa história. Jesus nos convida a sair da zona de conforto. Eles passaram a vida inteira sendo jogados de um lado para o outro, vítimas do demônio. E agora, quando eles têm a chance de pacificamente sentar e ficar ali escutando Jesus, Jesus diz, não, aqui não é o lugar para vocês. Vocês não vão ficar comigo e nem me acompanhar. Vocês vão voltar para a casa de vocês, para o lugar de onde vocês vieram, e vocês vão contar para os outros o que aconteceu. Se você olha o relato da história do endemoniado, aquele relato que é individual, você vai ver que ele pede para acompanhar Jesus. Jesus diz, não, sua missão é outra. Foi o que a gente viu numa lição aí para trás. A grande questão aqui é Jesus tira esse sujeito da zona de conforto e é curioso que eles não precisam de alimento. Porque todo o alimento que eles precisavam para ser missionários, eles receberam na cura. Porque a história que eles iam contar não era uma história a respeito da Bíblia, mas era uma história a respeito do Cristo. O que Cristo fez com eles e por eles. Essa era a história a ser contada. A história doutrinal, ela viria com o tempo. Neste caso em específico. Porque Gadara precisava de uma coisa antes para acreditar. Precisava acreditar que o Messias existia e era verdadeiro. É interessante porque lá no futuro, quando os apóstolos visitam a mesma região, eles já encontram uma comunidade de crentes cristãos lá. Fruto do testemunho de Gadara. E aí sim eles vão ensinar toda a verdade que lhes falta. Mas a crença já existia. E a grande pergunta é o que esses endemoniados contavam para as pessoas? A razão da fé. E a razão da fé é, eu não sei se Cristo é verdadeiro ou não, no discurso retórico. Eu não sei toda a verdade retórica do cristianismo, mas eu sei de uma coisa. Eu estava preso ao demônio e agora estou livre. Eu atacava as pessoas e agora não preciso mais. Isto é o que ele fez por mim. Se vocês querem testar se isso é verdadeiro ou não, não é comigo. Vão até ele. Esse é o testemunho dos endemoniados. E não havia como contestar isso, porque todas aquelas pessoas os conheciam bem. Já tinham se assustado em algum momento na sua história com aqueles dois. E agora vem a transformação. O resultado disso, uma comunidade de cristãos, transformada pelo evangelho testemunhal. Para nós, o que fica como o rescaldo dessa história? Se por um lado fica como provocação o resultado, por outro fica como advertência o fato de que a propagação do evangelho implica em sair da zona de conforto. Implica em aceitar a missão, que foi o que eles fizeram. Aceitando a missão, testemunharam e o resultado veio. Contaram daquilo que a graça fez por eles e o resultado apareceu.
Essa é a condição desses endemoniados. Há um texto na lição, nessa lição específica, que retrata bem isso, é o texto desejado de todas as nações, que está lá no finzinho da lição, que vale a pena ser relembrado. Diz assim: apenas por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios jamais tinha sido ouvido por eles. Não podiam instruir o povo como os discípulos que haviam estado diariamente com Cristo. No entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Isto é o que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. O que mostra que não existe parâmetro em termos de competência para a missão. A competência vem do que Cristo fez por nós. Ela não vem do que eu sei sobre o Evangelho, no sentido teórico. Ela vem do que, no sentido prático, o Evangelho fez na vida. Ou seja, se eu fui ou não fui tocado pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Portanto, qualquer pessoa, em qualquer condição, em qualquer dimensão de competências humanas, falando assim, pode desempenhar a missão. Do mais simples e humilde dos servos de Deus, ao mais preparado como Paulo, qualquer um tem a competência necessária para o Evangelho, que é o toque da graça. E essa é a grande provocação da percepção dessa transformação dos endemoniados. Nessa mesma abordagem, vem uma referência de caráter interessante nas duas lições, a de quarta e quinta-feira, sobre essa questão do que, de fato, esse evangelho produz dentro das pessoas. Qual é, de fato, essa transformação? Qual é, de fato, essa transição que ocorre? E aí vem o porquê que testemunhar com segurança passa a ser um resultado interessante do modelo. Há uma coisa que é importante nessa abordagem, do que é essa segurança do testemunho. Imagina o seguinte, pegando aqui, bom, os que eu estou vendo na tela, vou pegar a Vera como exemplo, que fica mais fácil. Imagina o que foi pegar a primeira vez um êmbolo com uma baita agulha na ponta e ter que encaixar essa agulha numa estrutura esverdeada, roliça e quase invisível, que por imaginação 3D a gente faz o pressuposto de que ao furar vai conseguir acertar exatamente ela sem vazar do outro lado. E a grande pergunta é, alguém pulou nesse primeiro momento? Ou pulou a tal da veia, ou pulou o sujeito em quem se aplicava, ou pulou quem estava aplicando. Seja qual dos três tremeu em primeira instância, o fato é que a primeira vez em que se fez isso, havia medo e insegurança, apesar de todo o conceito teórico para aplicar a injeção. Mas depois de fazer isso 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, é quase transparente o fato de pegar uma veia. É quase transparente o fato de aplicar uma injeção. Porque se torna procedimento comum. Esse é um dos aspectos da segurança. Esse é um dos modelos ligados à segurança. Quanto mais vezes se testemunha daquilo que Cristo fez por nós, mais seguro eu fico desse testemunho, mais segurança eu tenho do procedimento. Porque se fez várias vezes. A primeira vez sempre vai ser trabalhosa, no sentido do meio, do medo, do receio, das questões envolvidas na primeira vez. A segunda já fica mais fácil, a terceira mais fácil e assim por diante. É só a gente lembrar, volta o Nelson na história, a primeira vez que ele teve que chegar na frente de um cliente para vender a primeira vez um seguro. Do frio na barriga, a incerteza se o sujeito ia aceitar a proposta ou não, todas essas coisas estavam num emaranhado de questões. Depois de fazer isso 5, 6, 7 vezes, ao extravasar da personalidade e a conversa tranquila, passa a ser só uma questão natural. A venda é secundária. Mas isso demorou um tempo para chegar lá.
Algumas vezes tiveram que acontecer. Ou seja, esse processo do testemunho para chegar à segurança depende da reiteração, da repetição do processo. Contar mais de uma vez. Mas eu tenho que contar a primeira vez. A primeira vez é sair da zona de conforto. A segunda, terceira, quinta, 10ª vez vira, entre aspas, lugar comum. A experiência se tornou comum. Aí vem um segundo nível da segurança. Qual é esse segundo nível da segurança que é interessante também nas histórias? É que o fato de você contar várias vezes a mesma história do que Cristo fez em você, com você, por você, não é igual sempre. Porque as pessoas que estão ouvindo não são as mesmas. Não dá para decorar uma oferta e sair apresentando a oferta decorada. Ela não pode ser retórica. Portanto, cada vez que você conta a história, aspectos diferentes da história vêm à tona. Porque as pessoas que estão ouvindo são diferentes e as perguntas que vêm não são as mesmas. O que significa dizer que cada vez que você conta essa história, ela é nova. E não só nova, mas ela é renovada. Esse segundo estágio de segurança, ele mostra o quanto essa história é efetiva, de fato, em mim. Uma coisa é a segurança de eu ter a condição de contar para os outros. A outra é a segurança que eu tenho toda vez que eu revisito essa história e percebo o quanto ela é real. E esse é um segundo estágio de segurança. O terceiro estágio de segurança é o da efetividade. E aí, voltando ao exemplo da enfermagem ou da medicina, a questão da efetividade se mostra no resultado produzido pelo procedimento, que foi várias vezes repetido. Ou seja, quanto mais eu repito aquele procedimento e verifico que o resultado aparece no paciente, mais certeza eu tenho e segurança de que o procedimento é efetivo. Então, não só eu tenho a segurança de repetir, nem só a segurança de saber em mim o quanto foi efetivo, mas agora eu tenho a terceira fase da segurança, que é saber quanto ele foi efetivo no outro. Porque eu vejo o mesmo resultado produzido em mim, produzido no outro. E a transformação acontecendo. Isso me dá a segurança definitiva do modelo, que é a segurança de que o evangelho de fato transforma os outros, o evangelho de fato transiciona os outros para a direção daquilo que ele fez em mim. E aí eu vejo o quanto Cristo é real e chego no último estágio do modelo, que é o que está nesses textos que a lição apresentou para a gente e em outros tantos que a Bíblia traz. Por exemplo, uma das questões interessantes de um dos textos da lição, que está aqui em Romanos 5, Romanos 5 apresenta que a transformação do evangelho, ou seja, a justificação, produz paz. Ou seja, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Maravilha, mas o que é essa paz? E por que ela acontece? Se você continua lendo o texto de Romanos 5, vai aparecer por quê. A paz acontece porque existe esperança no coração daquele que foi justificado. E a esperança retira a confusão. A confusão é produzida pelo medo, pela ansiedade, pela falta de segurança e por todas as questões da incerteza do modelo. A esperança retira isso. A grande pergunta é por que a esperança consegue retirar a confusão? O texto continua dizendo que é porque o amor de Cristo foi implantado no coração por meio do Espírito. É o que você vai encontrar em Romanos 5, nos versos 4 e 5. É interessante observar que no entremeio disso, ou seja, entre o verso 1 e o verso 5, você tem o método, a estrutura metodológica com que isso acontece. Lá diz que você tem o sofrimento e tem a perseverança, a repetição. Ou seja, conforme eu repito a experiência com Cristo e testemunho para os outros dessa repetição, este processo de repetição cristaliza a efetividade do Evangelho, me renova a esperança e, mais do que isso, o amor cristaliza-se na prática. Por isso que a confusão vai embora. Isso significa dizer que neste contexto, ou seja, nesse cenário da prospecção do Evangelho, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido ilustra o sentido da fé. A fé que produziu a justificação e que permitiu a perseverança e permitiu a esperança
é aquela que está em Hebreus, no capítulo 11. Se você olha o capítulo 11 de Hebreus, a introdução dele define fé, e ela não é uma fé qualquer. Ela é uma fé que te permite certeza do invisível e certeza do que se espera. Duas coisas, duas dimensões. A certeza do que eu espero vem exatamente do fato de que eu começo a assistir nos outros a transformação. Por isso o testemunho é vital. Por isso Jesus chegou para aqueles gadarenos e disse para eles: vocês não precisam me seguir. Voltem e contem para os outros, isso é suficiente. Cada vez que eles contavam sua própria história, a fé se fortalecia e a esperança que Cristo deu para eles de que eles estariam salvos se confirmava. Isso era o suficiente para eles. Naquele momento era o suficiente. A segunda questão é que a fé permitiria a crença no invisível. Todas as coisas que eles não viram e algumas delas que eles nem entendiam, apesar disso, podiam crer. Essa é a dimensão da fé que tira a confusão. E é a essência de Romanos 5 e de Hebreus capítulo 11. A outra dimensão disso está no capítulo 8 de Romanos, que também está nos textos que a lição retrata, que é aquilo que me rouba a tranquilidade. Quando eu reconheço o pecado, imediatamente eu também reconheço a culpa. E isso me rouba a paz, me rouba a tranquilidade. Portanto, o que também traz a paz a partir do Evangelho? A certeza que eu tenho de que não existe mais condenação. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que a condenação foi retirada em definitivo, eu entendo que pode haver paz. Só que existe uma condição. Qual é a condição? Existe paz, existe tranquilidade para aquele que reconhece, a partir da estrutura do sacrifício de Cristo, que estando nele não tem condenação. E aqui aparece qual é a condição: estar nele. E, portanto, o levar o testemunho pessoal, ou seja, dizer o que Cristo fez por nós, tem como ponto de partida essa percepção que eu tenho de que eu era condenado e não sou mais. Eu vivia sem paz e agora tenho paz. Esse testemunho pessoal de transformação de condição, inclusive, é o que está previsto dentro desse texto de Romanos, de Paulo poder dizer: não há mais condenação para quem está em Cristo. Ou seja, eu não estou mais condenado. Eu sei o que é a paz. Eu sinto e vivo essa paz de maneira plena, de maneira completa. E é esse o Evangelho da transformação, que fecha-se, enquanto abordagem, no texto fantástico de Paulo, que é o texto de Gálatas. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Esse é um texto bastante complicado no mundo atual. O mundo atual, ele sofre o impacto do que foi a transformação de um modelo fideísta, quase místico medieval, para um modelo oposto, ateísta e agnóstico, pós-Idade Média. O positivismo científico e jurídico, a percepção de autossuficiência do cientificismo moderno, produziu um efeito colateral na humanidade. E esse efeito colateral na humanidade, além do individualismo e do humanismo, leva essa humanidade a rechaçar toda e qualquer estrutura de mensagem ou de apologia que propõe ao ser humano que ele não tenha suficiência, que ele não seja competente. E, nesse sentido, o Evangelho de Cristo é politicamente incorreto, porque ele começa dizendo para a gente que a gente está morto. Ele começa dizendo para a gente que a gente não é nada, que a gente não é humano, que a gente não é. Esse não é um evangelho politicamente correto. Mas é assim que ele começa. E a partir do momento que eu percebo isso, há duas reações possíveis: o rechaço a isso, ou a confirmação de que isso seja verdade e a busca de uma solução. Então, quando Paulo começa o texto de Gálatas 2 dizendo: estou crucificado com Cristo, o que ele está dizendo? Eu estou morto.
É disso que se trata. A segunda coisa que ele está dizendo é, tem sacrifício. Não tem vida fácil. Tem sacrifício. E o sacrifício ocorre por uma questão. Eu não era e agora sou. Só que para eu deixar de ser o que era, houveram perdas. Eu tive que desistir de coisas, abrir mão de coisas, sacrificar coisas. Coisas das quais eu gostava, coisas que me entrelaçavam a uma vida que eu queria ter. Eu tive que abrir mão disso. E a hora que eu tenho que abrir mão dessas coisas e abandoná-las, isso produz dor. Na área usual da medicina ou na área dos tratamentos, não existe cura que não envolva dor, que não envolva perdas, que não envolva sacrifícios. Mesmo que os remédios se tornem cada vez mais gostosos, entre aspas, se é que a gente pode chamar de gostoso remédio, ainda assim, danos colaterais sempre existirão. Se no processo fisiológico é assim, no processo da vida cristã, isso não é diferente. Seres mortos ou doentes, para passarem a viver, passarão por uma transição, e essa transição dói. Essa transição produz danos colaterais. Felizmente, os danos colaterais da salvação são sobre as coisas ruins, não sobre as boas. Ou seja, tudo que a gente é chamado a deixar são coisas nocivas, coisas que nos fazem mal. Mas não deixa de ser desagradável ter que deixá-las. E é disso que se trata essa primeira frase de Paulo. Também essa abordagem de Paulo em Gálatas é um antagonismo direto, dentro dessa perspectiva positivista pós-moderna, ao discurso de invasão de privacidade e invasão de personalidade. Afinal de contas, como é que você explica para um psicólogo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim? Ele vai dizer, tu é maluco, você abandonou sua identidade. Perdeu sua personalidade. Esse evangelho não me serve. Afinal de contas, toda a postura da psicologia moderna é de valorização ou hipervalorização da personalidade individual. E o evangelho começa dizendo, primeiro, que eu estou morto, depois dizendo que já não sou eu quem vive, Cristo é que vive em mim. E esse é um segundo aspecto politicamente incorreto do evangelho. O problema é que a humanidade se esqueceu de uma coisa, que eu dizia há pouco numa outra fala. Para mim é difícil lecionar filosofia a um curso de psicologia. Difícil não por causa da matéria. Difícil porque eu não consigo ficar quieto. No sentido de que eu preciso dizer para os meus alunos que eles precisam fazer uma escolha de qual é a definição de ser humano que eles vão carregar para a vida. E de que não há possibilidade de cindir com essa decisão. De colocá-la para baixo do tapete e esquecer dela. Afinal de contas, se eu pretendo mexer na mente desse sujeito, ou trabalhar com ela, a primeira coisa que eu preciso saber é quem é esse sujeito. Não no sentido de quem é a pessoa que eu estou atendendo, no sentido de quem é esse sujeito, no sentido macro, antropologicamente, o que é ser humano. E a primeira grande questão é que a Bíblia nos diz que eu não sou mais humano. Eu era humano quando fui criado e deixei de ser. Portanto, não se trata de absorver a personalidade de Cristo perdendo a minha. Se trata de receber a minha de volta, que eu perdi lá no início. Eu continuarei sendo o indivíduo que sou, mas recuperando quem eu sou, o que se perdeu. Não há identidade possível separado disso. Não há tratamento possível que resulte em algo bom separado disso. Afinal de contas, se é verdade aquilo que está na Bíblia, de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, só há um jeito de eu recuperar minha individualidade, retornar para esse ponto, recuperando a semelhança com Deus. E é isso que Paulo está discursando filosoficamente aqui e teologicamente aqui. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, voltei a ser humano. Num outro texto que corrobora essa mesma ideia, que é o texto de Romanos capítulo 1, Paulo descreve o que aconteceu com o ser humano. Quando o ser humano tira Deus de cena e deixa de adorá-lo e glorificá-lo,
A gente às vezes imagina que na pirâmide da criação, Deus no topo, o ser humano no meio e a criação abaixo do ser humano, afinal de contas Deus disse domine sobre todas as coisas. A gente imagina que o fato do ser humano tirar Deus da história, o ser humano vai para o topo da pirâmide. Isso é uma falácia, não acontece isso. Quando o ser humano tira Deus do topo da pirâmide, imediatamente o ser humano cai da pirâmide. Romanos 1 descreve que o ser humano vai para baixo da criação e se torna mais vil que os animais, abaixo de todas as coisas que foram criadas. Ou seja, o ser humano deixa de ser humano, no sentido mais pleno. E é disto que se trata esta recuperação. Só que Paulo adverte de um outro detalhe. Ele continua o texto dizendo assim: a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou de tal forma a mim que se deu, que se entregou. O que Paulo está dizendo com isso? Que apesar de eu ter aceito a minha condição, de que estou abaixo do limite da natureza, de ter reconhecido que o pecado me degenerou a ponto de eu não ser mais humano, no sentido correto da palavra humano, e a despeito de Cristo ter me chamado de volta e já ser Ele quem vive em mim, esta vida acontece na carne. Ou seja, o pecado ainda reside em mim. E por isso o grande dilema de Paulo, o dilema constante de Paulo, de que o bem que ele quer fazer não pratica e o mal que ele não quer, ele vê isso efetivo, e aí ele chega a um desespero de causa: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele mesmo responde: graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que me livrou tanto do pecado quanto da morte. Apesar disso, eu tenho que estar consciente de que o pecado ainda está em mim. Um outro exemplo fácil de entender isso: imagina que eu fosse um alcoólatra e decidisse abandonar o vício, e investisse nessa direção e recebesse a ajuda e abandonasse o vício. A pergunta é: eu deixei de ser alcoólatra? Aqui está a grande advertência de Paulo. Cristo vive em mim, mas eu ainda estou na carne. Ou seja, o pecado ainda existe em mim. Se eu cochilar e fizer o que o Nelson fez ali e der uma bicadinha, eu volto a ser alcoólatra. E obrigado pelo exemplo na hora precisa. Ou seja, se eu volto a beber, mesmo que seja um gole, qual é a chance de eu retornar ao vício? É disso que se trata o pecado. Portanto, é necessário que eu reconheça que o estar crucificado com Cristo é também persistente, é perene. Por isso o texto de Lucas apareceu na sequência. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e me siga. Ou seja, a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Mas eu tenho que manter isso. Permanecei em mim, diz o texto de João capítulo 15. Se permanecem ligados a mim, então há vida possível. E isso fecha a questão do porquê vale a pena testemunhar de Cristo. Vale a pena porque eu percebo que se eu continuar ligado a Cristo, eu me torno humano. E o sonho de Deus se realiza em mim, no máximo da minha individualidade, no ápice dessa individualidade. E a parte fantástica é que, de fato, continuaremos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Diferentes na individualidade, mas iguais na fonte, na origem. Iguais como humanos. Esse também é um elemento politicamente incorreto aos discursos atualmente vigentes da palavra diversidade. É aqui que a gente encontra o que é de fato a individualidade e a diferença, e não o discurso retórico da diversidade pregada hoje ou da igualdade apresentada ao mundo hoje nos vários discursos de natureza social do mundo pós-moderno. Ou seja, de fato aqui a gente tem uma proposta de vida e existência pessoal totalmente distinta dos discursos atualmente vigentes no mundo. É por isso que só a discussão teórica desses discursos não resolveria o problema, porque o mundo facilmente rebateria de forma teórica todas essas apresentações que a gente fez, dizendo que são insanas,
Mas quando eu digo, isso aconteceu comigo, e é por isso que eu estou em paz, o mundo não consegue discutir com isso. Ele não consegue apresentar para mim um discurso positivista que negue o que aconteceu em mim. E o máximo que ele pode fazer é dizer, eu não quero experimentar isso. Mas ele não pode dizer que isso não seja real. E aí o evangelho deixa de ser teórico. Isso nos leva à lição inicial que eu pulei, a lição de domingo, propositalmente, que é com a qual eu resumo a lição da semana e concluo a nossa discussão. E um resuminho didático para a gente entender o que estudou. O que está na lição de domingo, e que na realidade percorreu a lição inteira, se vocês conseguem enxergar daí, é esse quadrinho. Dá para enxergar? Oi? Tá? Como eu sou cego e não enxergo as letras, eu sempre pergunto para os outros se estão enxergando. Então, se vocês estão enxergando, quem é como eu, Nelson lá, já se preparou, já botou o acessório, afinal de contas ele está vendo pelo celular, então fica bem mais difícil de enxergar as letras. Mas, de qualquer forma, se está visível, vamos lá. Qual foi a lição de domingo e o percurso que a gente fez a semana inteira? Então, começando lá, nós fomos criados perfeitos, o pecado eliminou essa perfeição. O texto de Efésios, capítulo... vou fazer o que minha filha está mandando lá como bronca, vou apertar o F5 para todo mundo ver como tela de apresentação. Só que aí, imediatamente, eu deixo de ver o rosto de vocês. Mas vamos lá. Deixa eu retomar aqui o rosto de vocês para eu conseguir enxergar com quem que eu estou falando. Beleza. Então, vamos lá. Tela cheia agora, todo mundo enxerga. Então, fomos criados perfeitos. O pecado tirou isso. O que Efésios 2 nos trouxe como referência? Estamos mortos. Sem nenhum pudor, Paulo chega e diz, nós estávamos mortos. Não tem uma segunda leitura, não tem uma leitura mais amena, nós estávamos mortos. Ponto. Por que então estamos vivos? Estamos vivos porque foi feita uma promessa, um cheque predatado foi entregue antes de nós sermos criados. E essa é a parte bonita da história. Efésios nos descreve, no capítulo 1 e no capítulo 2, que antes da fundação do mundo, antes de nós sermos criados, o preço do pecado já estava, por predição, pago. É por essa razão que quando Adão tomou do fruto e comeu, quando Eva pegou da árvore o fruto e comeu, não morreram. Se o texto dizia, comeu, morre, não tinha second time, não tinha segunda chance, comeu, morreu, ponto. Permaneceram vivos porque existia uma promessa prévia ao modelo. A promessa da cruz. Gênesis 3,15 é a prova disso. Tanto que quando eles pecam, antes de Deus descrever as consequências do pecado, do verso 16 em diante, ele primeiro revitaliza a promessa. Eu morro. Por isso eles continuaram vivos, para escutar o resto da história. Caso contrário, não teria nem a pergunta, onde é que você está, Adão? Afinal de contas, não faria sentido perguntar isso para alguém que tinha morrido. Essa promessa da cruz, em Gênesis 3,15, leva o ser humano a uma outra condição, que eu chamo a condição de zumbi, mortos-vivos. Ou seja, Adão e Eva estavam vivos quando Deus perguntou aonde eles estavam, mas estavam mortos. Estavam biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. É disso que se trata a pergunta de Jesus, Adão, onde estás? A justificação pela fé que vem como consequência dessa pergunta, aonde você está, ela acontece em Gênesis 3:21 e não em Gênesis 3:15. Em Gênesis 3:15 tem o cheque predatado, em Gênesis 3:21 tem a possibilidade da aceitação. Diz lá que Deus entregou para eles roupas de pele. O que é justificação pela fé? Eu sou revestido pela graça de Cristo, que esconde esse pecado e paga o preço na morte do cordeiro que forneceu a pele. O problema é que Adão e Eva podiam ter pego aquela roupa e posto pendurada no guarda-roupa e continuado com folhas de figueira. Eles poderiam ter pego aquela roupa e devolvido a quem doou. Poderiam ter pego aquela roupa e destruído. O vestir a roupa é a minha escolha.
Por isso a justificação vem pela fé. A fé me leva a escolher se eu aceito a roupa ou não. Portanto, eu não sou justificado por obras, eu sou justificado por fé, por aceitar o presente. Ao mesmo tempo, se eu aceitar o presente e vestir a roupa, eu passo a viver agora uma nova vida. Não nu, na vergonha do pecado, mas vestido e coberto pela misericórdia de Deus. O que fatalmente me leva ao quê? Às obras da salvação. Portanto, o que mostra que eu aceitei o presente são as obras produzidas dessa salvação. É disso que se tratava a lição da semana inteira. Por que que o testemunho leva à segurança? São as obras. Quanto mais eu pratico o evangelho enquanto testemunho, mais eu cristalizo a transformação produzida em mim. O que eu não posso esquecer é que a roupa está cobrindo uma nudez que ainda está lá. A roupa não eliminou a nudez, ela cobriu. Portanto, eu aguardo aquilo que está no desenho de Gálatas como esperança, porque a realidade é que a roupa cobriu a nudez e, portanto, Cristo vive em mim. Mas eu ainda vivo na carne, esperando a certeza da redenção, que transforma o ser humano outra vez à perfeição inicial. Coríntios 15. Coríntios 15 descreve que seremos, num abrir e fechar de olhos, transformados. E aquilo que hoje é carnal se transformará em corpo espiritual. E aí, o pecado que ora reside em nós deixará de existir. E aquilo que vemos por espelho, veremos face a face. Essa é a transformação que permite a perfeição de volta e a vida eterna. Então, de uma forma metodológica, para organizar a lição da semana, o que a gente viu foi isso aqui. O convite da lição é, uma vez que eu sei que eu estou salvo pela graça, eu estou disposto a viver a novidade de vida e testemunhar disso. Se eu não estiver, não haverá redenção. Ou seja, a redenção não se produz pela justificação, ela se produz a partir do momento em que eu cristalizo essa justificação vivendo a vida cristã. Porque se eu parar de viver a vida cristã, o que acontece? Eu volto para cá, para esse estágio. Usando o exemplo da área médica, eu volto para a obesidade mórbida do diabético, que estando vivo, ao mesmo tempo não está plenamente vivo, no sentido das possibilidades que ele tem. Ao contrário, se eu passo a viver a novidade de vida, dia após dia, o que vai acontecendo? O processo da confirmação da salvação. A cada dia eu me nego, a cada dia eu tomo a cruz, a cada dia eu testemunho. E efetivo este evangelho, aguardando a redenção. Quando aí eu serei de fato e não potencialmente. Hoje, ainda somos potencialmente. Somos, de fato, salvos no sentido da justificação, mas somos potencialmente redimidos no sentido da transformação. Ela é uma potência, ainda não é um ato. A ideia de Cristo é que ela se transforme num ato pela vivência diária e transformação final. Esse é o desenho da lição, essa é a proposta para a gente. É a provocação feita pelos textos de Paulo e pelo pastor Mark Finley na lição da Escola Sabatina dessa semana, para todos nós, até que Cristo venha. No mais, resta responder a pergunta, preferencialmente afirmativamente. Você aceita as vestes? E aceita a implicação? Essa é a pergunta feita para a gente todo santo dia. Espero que todo mundo responda sim e continue respondendo. Essa é a expectativa até que a gente veja a redenção. Apenas chamando um pouco a atenção para as duas primeiras linhas da lição, na introdução, né? Como afirmamos em uma lição anterior, nada comprova a mais eloquência o poder do Evangelho do que uma vida transformada. Sim. Quando você vê a vida transformada, você não tem como esconder, porque muda. Então, todos aqueles que te conhecem querem saber o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, e quando essa transformação, quanto
mais degradante era a vida antes, maior é o impacto causado. Então, maior a simplicidade do impacto. Então, isso me preocupa. A mim, que nasci num berço adventista, num berço cristão, de que eu convivo essa história, porém eu não tenho assim eu não tenho nada que impactante que as pessoas que me conhecem podem notar. Então, me resta pedir o quê? Ao Espírito Santo de que me capacite a testemunhar de forma enfática, e dar esse poder, para que eu fale. Triste engano tem você. Triste engano tem você a respeito de não ter uma história fantástica de transformação. A história mais fantástica da transformação. Eu sei, eu estou brincando, é só para aproveitar o exemplo mesmo. Eu só aproveitei retoricamente o seu exemplo. O que acontece? A maior dificuldade de transformação do evangelho não está nas grandes transições, tirar um sujeito da sarjeta e colocá-lo de pé. A coisa mais difícil de transformação do evangelho é tirar um sujeito que está com uma vida estável para uma vida em Cristo. E não há número maior de pessoas no mundo do que as que vivem na mesmice do lugar comum. Portanto, você tem uma transformação muito mais impactante do que a transformação de um sujeito que era drogado e hoje não é mais. Para nós, a impressão é de que aquela transformação é mais aguda, mas a mais aguda não é essa. A mais aguda é a transformação da transição do lugar comum para o lugar incomum. Mas é aquilo que a gente sente, né? Sim, eu sei. Uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que essa história pode se tornar. O quanto ela pode se tornar real quando eu encontrar quantos preguinhos pequenos existem na vida do lugar comum. É mais fácil a gente ver o pregão grande na vida incomum, porque ele é nítido. Mas a quantidade de preguinhos numa vida comum é maior do que aquele único prego da vida incomum. Sim. E é muito mais difícil vencer preguinhos miúdos do que retirar um prego grande. O prego grande dói, mas é uma vez só. Os preguinhos miúdos doem a vida inteira. E isso é individual. A minha grande inquietação e a minha grande oração hoje é realmente que o Espírito de Deus me transforme num João convertido. Do filho do trovão, do impacto, de pegar forte, porque eu sei que está errado, entende? E que eu possa mostrar o errado, mas de forma mais amorosa, de forma mais... Sim. Enfim. Faz parte dele. Vou terminar para a gente orar com o último pensamento da lição, na carona dessa última reflexão do Nelson. Está lá na lição de sexta-feira, o segundo parágrafo, o texto desejado pelas nações, página 347. Para mim, ele fecha de maneira plena essas observações que o Nelson levantou. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer sua graça como foi revelada aos santos do passado, mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diferente da de outros, de todos os outros, uma experiência que difere essencialmente das demais, e Deus deseja que nosso louvor suba a Ele como marca da nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos, para o louvor de sua gloriosa graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder, eficaz para a salvação de pessoas. Amém. Ou seja, não tem diferença entre o drogado e o que nasceu no berço eclesial. Porque o processo da transformação acontece nos dois da mesma forma, nos mesmos lugares, no mesmo pecado, não nos mesmos costumes. Okay? É só essa a diferença.
E é com essa individualidade que a gente consegue atingir todas as pessoas do mundo nas suas diferenças. E essa é a provocação do texto do Desejado. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um sábado, apesar das dificuldades impostas pelo distanciamento, mas a possibilidade de ainda assim podermos reconhecer a tua presença entre nós. Perdoa os nossos pecados, invade o nosso coração com o teu amor e nos provoque a testemunhar da tua verdade e da forma como ela impactou a nossa vida, e que com isso possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.